Oi, o meu nome é Mariana Correia, eu sou pós-doc do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e essa é a minha apresentação sobre o hiato do arcaico para a disciplina de Arqueologia brasileira. Como vimos na aula, mudanças climáticas são muito relevantes para os movimentos de dispersão humana, desde a saída do ser humano da África numa época de aquecimento global até a sua entrada nas Américas no fim do último máximo glacial. Muitas vezes, esses grandes eventos populacionais são a somatória de estudos a nível regional, e hoje vamos olhar para um desses casos. No Brasil, a região Lagoa Santa se destaca pelo seu patrimônio arqueológico, contando com mais de 180 anos de pesquisa e registrando algumas das ocupações humanas mais antigas do Brasil. Num estudo de 2005, investigadores repararam num hiato no meio do Holoceno onde não apareciam remanescentes humanos, que denominaram de hiato do arcaico. No mesmo estudo, eles também sistematizaram todas as datações de carbono 14 sítios arqueológicos e verificaram que havia uma diminuição de sítios no Brasil Central entre 8.000 e 2.000 anos antes do presente, mas que esse padrão não estava presente no sul do Brasil. As evidências paleoclimáticas para esse período parecem sugerir que se tratou de um período de seca com aumento da aridez. Os autores concluem que esse aumento da aridez levou a um abandono de sítios arqueológicos. Eles sugerem que esse padrão afeta uma vasta área no Brasil Central, em cinza aqui, mas que não está presente em todo o território. Um estudo mais recente, em 2013, analisou os sedimentos lagunares das lagoas Olhos d'Água e Lagoa dos Mares, nesta mesma região de Lagoa Santa, e ao estudar os pólenes contidos nesses sedimentos, observou uma grande diversidade de plantas, tais como a araucária, típica de florestas mais adaptadas ao frio, pequi, característica de cerrados, normalmente um pouco mais secos, e ainda espécies tropicais, como palmeiras. No entanto, este estudo não encontrou evidências de um período seco no meio do Holoceno, mas sim uma presença contínua de cerrado e de floresta. Os autores descrevem uma paisagem com coexistência dos biomas de cerrado e de floresta desde pelo menos 15.000 anos atrás, com uma diminuição ao longo do tempo, até cerca de 6.000 anos atrás, das espécies mais adaptadas ao frio, como a araucária, e aumento de espécies do cerrado, como o pequi. Mais recentemente surgem então as palmeiras e outros elementos tropicais. Então, em vez de um período de seca, os autores sugerem que a coexistência desses biomas está relacionada a um período de instabilidade climática que poderia explicar o abandono dos sítios arqueológicos. Eles não conseguem definir exatamente o que terá causado essa instabilidade climática, mas sugerem que essas condições poderiam ter levado grupos humanos a ocupar micro-refúgios com menor sazonalidade e que populações mais isoladas ficariam mais vulneráveis à extinção. Por sua vez, um outro estudo afirma que não houve uma diminuição populacional no Brasil Central. Reanalisando dados de datação carbono, os autores afirmam que o padrão de ocupação do Brasil Central, em roxo aqui, segue o mesmo padrão que o resto do Brasil, que está em verde. Neste gráfico, por sua vez, dá para observar uma alternância entre os lugares com mais datações ao longo do tempo. Então, os autores sugerem quando um local está ocupado, o outro não está. Eles não explicam muito bem esse pico de ocupação em Lagoa Santa há 9.000 anos, mas eles sugerem que as populações estavam simplesmente se movimentando de um refúgio para o outro em resposta a uma instabilidade climática. Eles analisam também tecnologia e expressões artísticas para estabelecer semelhanças e diferenças entre sítios e, com base nisso, estabelecem 4 fases de ocupação do Brasil Central, que vão desde o povoamento inicial, com grande mobilidade, até uma diversificação consequente em um isolamento em refúgios climáticos. Ou seja, será que isso quer dizer que não houve, de facto, uma diminuição populacional, não houve, de facto, um hiato do arcaico? Bom, a verdade é que os investigadores de Lagoa Santa não foram os únicos a reparar numa interrupção no povoamento da América do Sul durante o meio do Holoceno. Nesse artigo da Nature, 2019, que sistematiza dados de toda essa região, pode-se observar este mesmo padrão de diminuição de sítios arqueológicos durante o meio do Holoceno, que, se lembrarem, é um gráfico muito parecido com o do artigo 2005 para o Brasil Central. Este estudo detalha melhor os mecanismos climáticos que poderiam estar em ação nessa altura, especificamente sugerem que o início do Holoceno foi marcado por grande variação de chuvas, em amarelo nessa figura, que agiram como choques climáticos para as populações da América do Sul.
Após esse período de instabilidade climática, observa-se uma ligeira diminuição da precipitação que poderá ter tido piores consequências porque as populações já estavam fragilizadas. Também, portanto, os autores demonstram que esses padrões climáticos não afetaram toda a região por igual, nomeadamente a sua ação é muito menos pronunciada no sul. Esta instabilidade climática provavelmente resultou da interação entre a zona de convergência intertrópica, que é a principal fonte de precipitação nos trópicos, e o padrão El Niño-El Niño, que é um padrão climático com duas fases opostas, uma de aquecimento e outra de arrefecimento. Por fim, o artigo sugere que o estresse demográfico e ambiental do meio do Holoceno pode ter levado populações a desenvolver ou a intensificar estratégias de cultivo e manejo de plantas como forma de subsistência. Entender este tipo de processos não só é importante para entender o passado humano, mas para melhor preparar o nosso futuro. Afinal, a entender os impactos humanos e ambientais de mudanças climáticas do passado, podemos desenvolver melhores estratégias para lidar com as mudanças climáticas do presente. Em conclusão, há evidências de declínio populacional na América do Sul durante o meio do Holoceno. Ela é conhecida como hiato arcaico em algumas zonas do Brasil Central, mas ela não é uniforme em todas as regiões. Essas variações demográficas parecem estar associadas a uma instabilidade climática, mas as populações demonstram resiliência através de mobilidade, adaptações tecnológicas e de subsistência. Obrigada, e é isso sobre o hiato do arcaico.